Pessoal, tô aqui. Aliás, eu só consigo fazer entrevista com amigo, né? Com amigo. Vocês estão achando que é tudo caseiro, né? Que é um negócio assim que... Né? Mas não é, não. É que, graças a Deus, eu sou cercado de gente boa. Eu tô aqui com minha querida amiga, Stella, amiga de docência, e também, vamos ver que ela tem outras experiências, outras atividades que ela desempenhou ao longo da vida dela. Mas eu vou começar fazendo aquela pergunta clássica que a gente já conhece, mas a Stella não conhece. Stella, quando você era criança, qual que era a sua brincadeira preferida? Polícia e ladrão. Eu era sempre a polícia e Você corria gostava de atrás ser de ladrão. polícia? Eu brincava de panteras e eu era uma perseguidora. Nossa, as panteras, Eu era perseguidora dos ladrões. Brincava na rua, né? Na minha geração ainda era possível brincar na rua. E perto da minha casa havia várias casas em construção. A gente brincava na obra. E eu era a perseguidora dos bandidos dentro das casas em construção. Perseguia a molecada toda. E como é que surgiu para você essa coisa do direito? Você sempre quis assim? Você tinha aquela coisa, ficava com martelinho de juiz. Ah, eu quero ser juiz, eu quero ser polícia, não sei mais o que, ou não? Não, ou veio na depois? verdade não. Na verdade não. Eu sempre quis ser jornalista. E sempre gostei muito de ler, de escrever. É uma história que eu conto para os meus alunos. E eu sempre quis ser jornalista. E quando eu estava prestes a prestar o vestibular, no terceiro colegial, na época não era médio, né? Na nossa época era colegial. Eu fui me inscrever em vestibulares de jornalismo, que era o que eu pretendia cursar, mas meu pai me provocou ou me convidou a prestar direito na FUVEST. Ele falou, presta direito, eu acho que você tem perfil para direito, mas pai, eu quero fazer jornalismo, eu quero ser jornalista, eu quero ser apresentadora do Jornal Nacional, era o que eu falava para ele. Não havia mulheres no jornalismo nessa época, né? Era um mercado eminentemente masculino. E ele me fez a seguinte proposta, presta direito na FUVEST, se você passar em direito, eu pago a faculdade de jornalismo que você quiser cursar. E eu aceitei o desafio, prestei direito na FUVEST, achando que eu estava fazendo um grande negócio, porque eu achei que eu não tivesse a menor possibilidade de passar em direito na FUVEST. E que eu ia apenas cursar jornalismo, que era o meu desejo. Mas passei para a segunda fase, depois acabei sendo aprovada em direito na FUVEST para estudar no Largo São Francisco. E também prestei jornalismo em algumas faculdades que eu queria conhecer. E o nosso acordo acabou vingando, eu fiz direito e fiz jornalismo também. Não desisti de ser jornalista. Fez depois do direito? Não, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu cursava direito de manhã no Largo São Francisco e cursei jornalismo à noite na Metodista aqui em São Bernardo, que à época era uma das faculdades de comunicação mais aclamadas e respeitadas no Brasil. Aqui em São Paulo a gente sempre teve a ECA, né, da USP, a Casper Libero e a Metodista como grandes escolas de comunicação. Então eu estudei na Metodista à noite, concluí os dois cursos, concluí jornalismo um ano antes do direito. Mas no terceiro ano do direito eu fui completamente seduzida pelo direito penal. Agora. Não, eu ia perguntar para você, no fim das contas, você gostou mais de direito que de jornalismo? Então, acabei sendo totalmente seduzida pelo direito penal. Tinha professores de direito penal brilhantes. A Ada foi minha professora, o Magalhães foi meu professor. E eu tinha professores brilhantes de direito penal e processo penal. E fui totalmente seduzida pelo direito penal. E resolvi que eu iria escolher alguma coisa para atuar no direito em que eu pudesse me dedicar e estudar o direito penal. E aí, a partir do terceiro ano, eu decidi que eu não ia ser mais apresentadora do Jornal Nacional. Eu cheguei para meus pais, que são professores, falei, mãe, pai, eu tenho uma notícia para vocês, eu não serei mais apresentadora do Jornal Nacional. Mas a gente gosta tanto de pensar em ver você na televisão, vai ficar tão bonitinha. Disse para eles, não, eu vou ser delegada de polícia. E eu lembro, como foi a tua experiência como delegada? A gente estava almoçando, eles ficaram passados. Foi muito boa. Desde o terceiro ano eu decidi que eu seria delegada. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei um cursinho. Na época, cursinho preparatório para carreiras policiais nem existiam. Os cursinhos eram preparatórios para magistratura e Ministério Público, só as carreiras clássicas, né, do direito. E você queria ser delegada da Civil ou queria, Federal? Não, nem prestei Polícia Federal, não prestei nenhum outro concurso. Eu prestei Polícia Civil de São Paulo, que era o que eu queria. Queria ser delegada aqui em São Paulo. E aí, com 23 anos, eu fui nomeada delegada. Na época, não havia necessidade de ter experiência profissional prévia. Eu saí da faculdade com 21 anos, fiz um ano de cursinho, já abri um primeiro concurso. Não passei na primeira fase, tomei pau na primeira fase, fui estudar um pouco mais, já abri um segundo na sequência.
No segundo concurso que eu prestei, eu já passei. Primeira fase, segunda fase, cheguei no oral e fui nomeada. Com 23 anos eu tomei posse. E começou onde? E comecei no Vale do Ribeira, comecei em registro. Fiquei 6 meses lá no Vale do Ribeira como delegada, plantonista, titular de DDM. Como foi essa experiência como delegada? Foi boa. Eu era muito jovem, mas eu tive, graças a Deus, pessoas muito boas. Pessoas do interior muito experientes, muito corretas. Te orientaram. Que me ensinaram o caminho do bem, não me ensinaram o caminho do mal. Porque na polícia, para você migrar para o outro lado é muito fácil. O lado sombrio da força. É muito fácil. As tentações são muitas e muito grandes, né? E é uma escolha sem volta, né? Eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Eu Aquele falo que isso na sala de aula também. Passar para o outro lado não volta mais para esse, porque aí se compromete com muitas coisas. Mas foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu entrei na polícia no momento certo e soube sair também no momento certo. Porque depois de 9 anos eu pedi exoneração, já estava muito envolvida com a academia, estava muito envolvida com a docência. Por que você saiu da carreira? Você se desencantou então, na verdade, ou não? Você se encantou mais com a parte acadêmica? Eu sabia que a polícia não seria uma escolha definitiva na minha vida, seria uma fase, seria um aprendizado, e foi um grande aprendizado. Eu tenho um grande respeito e um enorme carinho pelas pessoas que eu conheci. Você estando como delegada, você já começou a dar aula? Já estando como delegada? Com 23 anos eu ingressei na polícia, com 25 eu comecei a lecionar. Com 25 anos eu recebi um convite para lecionar numa faculdade de Direito aqui em São Caetano, recém-criada. Era a primeira turma estava no 3º ano, ou 2º ano, não me lembro. E eu, a convite de um colega, da profissão, mas amigo do meu pai, morador aqui de São Caetano, eu comecei a lecionar. E aí me encantei com a docência. A docência virou uma cachaça na minha vida. Na nossa vida. E aí aquele que experimenta da docência não consegue mais se afastar dela, né? E aí chegou no momento em que eu estava tão envolvida com a docência que eu precisei escolher entre família, já era casada, tinha meu primeiro filho... Docência e polícia, não estava dando para conciliar as 3 atividades. Eram atividades que estavam me consumindo demais, muito, né? E eu queria fazer bem as 3, mas não era possível. Então eu preferi me dedicar à minha família e à docência e acabei pedindo exoneração da polícia depois de 9 anos. Mas, Estela, você tem essa experiência acadêmica, né? A gente tem uma experiência bem parecida, Estela, a gente somos professores universitários, né? Eu sou advogado. E a Estela pegou bem essa área acadêmica, foi coordenadora aqui do curso, aqui do Direito. Como é que você vê? Acho que é uma coisa legal para a gente levar para o pessoal que assiste, porque aqui é um programa da ESA, né? Assiste de tudo, advogado, estagiário, gente do direito. Como é que você vê o ensino do direito de uma maneira geral? Não estou falando só da área penal, estou falando do ensino do direito. E, inclusive, levando em conta, eu também coordeno, só que eu coordeno uma pós, é um pouco diferente. Você coordenou a graduação, você teve uma experiência, vamos dizer assim, de formação mesmo. Como é que você vê o ensino do direito? Nós estamos bem, nós estamos... não estou falando também especificamente uma universidade ou outra, estou falando de uma maneira geral, a nossa formação do aluno, do profissional. Nós vivemos nas últimas... Eu estou há 3 décadas já envolvida com a docência do direito, né? Exclusivamente direito. O único curso em que eu ministro aula nessas últimas 3 décadas, eu comecei em 95, é o curso de Direito. E a gente percebe que houve uma grande explosão do número de faculdades, né, e cursos de Direito nos anos 90. Nos anos 2000 nós tivemos uma estabilização dessa explosão, dessa onda enorme em 1990, uma estabilização, e a partir de 2010 a gente teve uma nova fase com a chegada desses grandes grupos que começaram a comprar as pequenas faculdades. A qualidade, na minha opinião, foi muito comprometida, porque o interesse é um interesse puramente comercial e não é um interesse na formação do aluno. O que me preocupa muito hoje em dia é a chegada dos cursos de Direito em EAD, porque eu acho que a nossa área, a nossa profissão, a formação do nosso aluno não pode se dar dessa maneira. Isso me preocupa bastante. E eu sei que existe uma pressão muito grande para que esses cursos sejam implementados. Muitos deles já estão prontos, apenas aguardando uma autorização para começar a ser oferecidos. Mas isso me preocupa bastante, porque a gente já tem uma formação deficitária hoje em dia, naqueles cursos que ainda prezam pelo
tradicional, pela formação, primeiro uma formação propedêutica, depois as disciplinas profissionalizantes, depois a prática, os cursos tradicionais de direito, que ainda resistem e procuram manter essa qualidade. Mas nesses novos currículos que nós temos visto, isso se perdeu. E isso, na minha opinião, é muito preocupante, porque vai comprometer muito a qualidade dos nossos profissionais. Mas você não acha que já vinha, eu pelo menos sinto isso, já vinha tendo, vamos dizer, no curso tradicional mesmo, já vinha tendo uma perda, vamos dizer assim, de profundidade, Sim, digamos? Também. A gente está fazendo mais natação e menos mergulho, Sim, eu acho. E muito do nosso material humano também, né? Que já vem cada vez mais mal formado de base, isso, com problemas de base, sérios de alfabetização, né? Problemas sérios de educação fundamental, cada vez menos interesse pela leitura. A gente sabe que os nossos jovens não têm muita paciência para ler, né? Tudo muito superficial, tudo muito rápido, tudo muito efêmero, né? Nada que exija muita dedicação. Né? Se durar mais de um minuto, nem áudio de mais de um minuto se ouve, né? E buscam cada vez mais a informação de um modo muito ágil. É uma característica dessa geração, né? Mas com isso eu acho que a gente perde muito e a formação dos nossos profissionais, ela precisa ser repensada, né? A gente chegou num momento de verdadeiramente repensar isso e saber o que a gente vai oferecer daqui para frente, ou que caminhos nós vamos trilhar daqui para frente. Eu vejo que a gente está num momento que vai ser verdadeiramente um divisor de águas. Stella, vamos tocar agora num vespeiro, tá? Bom, o direito penal, de uma maneira geral, a área, né, penal criminal, se tornou, assim, vamos dizer assim, uma espécie de um protagonista dos últimos tempos, né? Especialmente por força de Operação Lava Jato, eu acho que foi o mote central. E junto com isso vieram várias outras coisas. Um candidato agora a presidente ficou preso durante muito tempo por conta dessa questão, ou algum tempo ficou preso por conta da questão da Lava Jato. Muitas discussões, a questão da prisão em segunda instância se tornou assim um foco, né? Inclusive em 2019 o STF acabou julgando as ações que envolviam a discussão sobre isso e acabou aceitando que não cabe prisão em segunda instância, tem que ter o trânsito em julgado e coisa e tal. Mas não deu a questão por definida. Não deu ainda encerrada. Não. Mas, vamos dizer assim, está provisoriamente, ou nesse momento está hoje resolvido. A situação é essa daí. Como é que você vê? Eu gostaria de ver uma análise tua, você que é versada muito nessa área, como é que você vê essa questão? Afinal de contas, é bom ou não é bom a gente ter o direito penal e a área penal, de uma maneira geral, tão em evidência? Ou as pessoas hoje, outro dia, um amigo, né, que é advogado, falava, né, falou, Mioto, tá bom, cara, hoje em dia as pessoas sabem o nome de todos os ministros do STF, antigamente ninguém sabia, ninguém sabe quem é o atacante da seleção, mas sabe quem são os ministros do STF. Como é que você viu isso? Eu vejo o seguinte, naturalmente existe um interesse pelo que é ilícito, né? O direito penal, ele sempre chama muito atenção e ele sempre tem o poder de despertar no ser humano esse interesse pelo mórbido, né? Esse interesse pelo que é ilegal. Desviante, né? Sempre isso sempre chamou a atenção das pessoas, isso nunca vai deixar de chamar. O que existe é uma desinformação muito grande e uma manipulação dessa informação para atender a interesses de determinados grupos, né? Então, as pessoas não sabem do que falam, não sabem o que compartilham nas suas redes sociais, mas dão pitaco e se consideram especialistas em assuntos que não conhecem sobre o que não conhecem absolutamente nada. Eu acho muito preocupante isso, esse achar que o direito penal tem que resolver todos os problemas da sociedade, porque ele não tem mesmo, né? Um dos princípios que precisa orientar e nortear o nosso direito penal é o princípio da última ratio. O direito penal, ele tem que ser a última opção, ele tem que ser a última alternativa. Quando tudo falhou, quando nada deu certo, a gente tem que recorrer ao direito penal. Então a gente precisa de outras medidas e de outras estruturas que possam atuar para que nós não tenhamos que recorrer o tempo todo ao direito penal. Mas como essas estruturas e essas medidas ou políticas não existem, a gente acaba sempre se socorrendo do direito penal, o que é péssimo, né? Porque hoje o Brasil já é o terceiro país em população carcerária no mundo. E a gente caminha a passos largos
para chegar à segunda posição, eventualmente até a primeira posição em população carcerária mundial. E estamos muito longe de resolver os nossos problemas de criminalidade, não é porque nós prendemos muito que nós temos criminalidade diminuindo, pelo contrário, a gente prende muito e tem criminalidade crescendo. Mas isso é no contexto específico da Lava Jato, que análise que você faz? Que se fala muito dos abusos que teve na Lava Jato, dos excessos. Você enxergou também isso? Eu acho que houve uma manipulação política da Lava Jato, desde o início isso ficou muito claro, até porque aquela questão da Vaza Jato, né? O grupo do Telegram. O que estava em jogo ali era muito delicado e tinha condições de gerar efeitos assim muito, muito drásticos. Então houve sim uma grande manipulação política. Não vejo que os abusos que eventualmente tenham sido praticados eram suficientemente graves para se invalidar tudo como se foi invalidado. Foi descartado. E foi realmente para ceder a determinados interesses que naquele momento eram os interesses que estavam em voga, né? E o vento estava soprando a favor disso. Então, houve sim, na minha opinião, uma manipulação política para atender a interesses que a gente sabe que são aqueles que são postos hoje no momento eleitoral que a gente está vivendo, né? E realmente houve abusos, né? Houve, mas não... Também houve muita prova também, eu achei muita prova disso, boa, né? Sim, um uso tendencioso disso, né, para atender a esses interesses. Com relação à questão da prisão em segunda instância, eu acho que o STF já demorou demais para dar uma decisão, uma definição a essa situação, né? Isso não pode ficar indefinido. Eu penso que a prisão, uma vez confirmada a condenação, ela realmente deva existir, principalmente para penas graves e para crimes graves. Agora, a gente tem que ter muito claro, e não podemos nos esquecer, que o encarceramento por si só não resolve os nossos problemas, né? Que o nosso sistema prisional é um sistema prisional muito ruim, né? As políticas penitenciárias no Brasil são terrivelmente ruins. Onde é que está o gargalo, Estela? Você acha que tem alguns penalistas que eu conheço que falam que o problema não é o Código Penal, é o Código de Processo Penal, que é muito benefício, que é muita oportunidade, progressão. O que você acha que é o gargalo que a gente tem em relação a essa questão do sistema prisional? Eu acho que o problema está muito antes disso. Está na educação, está no saneamento básico, está nas políticas públicas de saúde, educação, saneamento básico, habitação. A gente tem cada vez mais os jovens sendo cooptados pelo crime organizado, com muito mais facilidade. E o crime organizado oferece para esse jovem muito mais perspectiva do que a sociedade civil oferece, né? Oferece poder. Ele cresce e ele ascende muito rapidamente, sem precisar ter muito trabalho, né? Ele é cooptado com muita facilidade. Eu estava outro dia conversando com uma senhora, uma manicure, que estava fazendo minhas unhas no Guarujá, e a gente sabe que no litoral existem favelas, né? Comunidades muito violentas, são muito numerosas e muito violentas, e ela mora numa comunidade que é a mais violenta do Guarujá, e a gente estava conversando sobre assuntos corriqueiros que fazem realmente parte do dia a dia dela, e ela disse que a comunidade onde ela reside, lá dentro não acontece nada com nenhum morador, porque a proteção que eles têm dentro da comunidade, nenhum cidadão de bem tem na rua, nenhum cidadão de bem tem em nenhum bairro, e que ao mesmo tempo tudo que eles precisam, esse grupo provê. Eu preciso de um remédio, eu preciso aviar uma receita de óculos, eu preciso de uma cesta básica, não falta cesta básica, não falta medicamento, não falta o par de óculos para quem necessita. E isso... O crime ocupando o local do Estado, sem dúvida, o lugar do Estado. E seduz, ela tem 8 filhos. Eu perguntei para ela quantos filhos ela tem 8 filhos, 4 homens, 4 mulheres. As mulheres são casadas e têm seus filhos ali na própria comunidade. Os filhos foram todos cooptados pelo crime. Puxa, que história. Muitos jovens, agora, não tiveram outra oportunidade, né? Não tiveram outro meio. Mas você, Estela, como é que você analisa então essa questão de alguns que defendem o desencarceramento, né? Quase que a aplicação do direito penal mínimo, de não ter a prisão. Isso ao mesmo tempo também é muito ruim, porque acaba sendo um estímulo para o cometimento de crimes graves, né? A gente tem que buscar um equilíbrio, tem que buscar o fiel da balança. O encarceramento é necessário quando presentes os requisitos que a lei processual penal exige para a prisão provisória.
Mas o encarceramento, como nós temos hoje em dia, com essa promiscuidade carcerária, CDPs lotados de presos condenados. Os CDPs aqui do ABC, houve uma pesquisa realizada uns 3 anos atrás, mais ou menos, pelo Diário do Grande ABC, 50% dos CDPs do ABC, nós temos CDPs em Santo André, São Bernardo, Mauá e Diadema, 4 centros de detenção provisória aqui no ABC. Metade dos presos são presos condenados definitivamente, que deveriam estar cumprindo pena em estabelecimentos prisionais, mas estão confinados, estão depositados, porque são verdadeiros depósitos de pessoas, estão depositados com presos primários, com presos muito jovens, com presos que vão ser facilmente aliciados pelo crime organizado, que comanda todos os estabelecimentos prisionais que eu mencionei. Os CDPs estão todos na mão do crime organizado. Por exemplo, o trabalho dentro da prisão, você acha que poderia ser uma regulamentação diferente? O trabalho precisa existir, ele é fundamental. Mas ele não é obrigatório, né? Não é obrigatório. E a dificuldade, eu fui diretora de cadeia. Eu dirigi uma cadeia feminina por 5 anos. A única cadeia feminina que existe aqui no ABC e continua existindo ainda em São Bernardo. É muito difícil conseguir trabalho dentro de um estabelecimento prisional. Porque, embora seja lucrativo para quem leva, já que ele não tem nenhum encargo social, ele não registra, é tudo na informalidade. Mas, ao mesmo tempo, é trabalhoso, é oneroso, porque tem que ficar levando e buscando tudo aquilo que é dado aos presos para confeccionar todos os dias. Então, a gente tem que implorar para uma empresa se interessar em levar trabalho para dentro do estabelecimento prisional. E você sente que os presos, as presas no caso, aceitam, elas se interessam? Aceitam. O preso quer trabalhar, ele quer remissão. Ele quer ganhar, porque ele ganha perto de um salário mínimo, não chega a ser uma remuneração interessante, mas ele chega a ganhar perto de um salário mínimo. E vai reminar a pena. E vai a cada 3 dias trabalhados, diminuindo um dia da sua pena. Eu cheguei, quando eu dirigi a cadeia, eu consegui que uma empresa levasse alho para as presas embalarem, e uma outra empresa de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, instalada lá perto da delegacia, perto da cadeia, levasse fios para elas cortarem e colocarem aqueles plugs que vão depois pro aparelho eletrodoméstico. Mas foram as 2 únicas iniciativas que eu consegui em 5 anos que eu dirigi a cadeia. É muito difícil, não existe investimento, não existe incentivo, não existe estímulo ao trabalho dentro dos estabelecimentos prisionais. Stella, vamos falar um pouquinho, apesar de não ter sido uma tua atividade, mas certamente você conhece, da advocacia criminal. Como é que você vê a questão da advocacia criminal? Porque às vezes as pessoas também, eu percebo isso, se empolgam um pouco, né? Acham que vão ganhar milhões, não é? Muito difícil. Puxa, olha lá, o cara foi lá não sei aonde e defendeu. Como que você vê isso, essa questão da advocacia criminal? Que você pegou também na ponta, né? Você estava na delegacia e tal. É muito difícil começar a advogar na esfera criminal se você não tiver uma pessoa que possa te puxar pela mão, te introduzir, te encaminhar. Eu sempre digo para os meus alunos interessados em advogar no crime que o ideal seria que eles começassem a advogar com um advogado mais experiente, porque é uma área difícil e muito delicada para se começar a atuar sem que alguém experiente e do bem te encaminhe nessa área, porque também é muito fácil você ser aliciado a trabalhar para o partido e advogar para o partido. Meu marido é advogado criminalista há mais de 30 anos, ele já teve várias propostas, não foi uma só, ele já teve várias propostas para advogar para partido e para crime organizado. E é um caminho sem volta, que eu costumo dizer que é aquela escolha que a gente não consegue mais voltar. Mas advogar no crime é extremamente prazeroso e gratificante. Quando você conquista algo para o seu cliente, que você entende que é justo, isso te traz uma sensação e uma realização muito grande. Mas é uma área extremamente penosa, uma área extremamente difícil. Tem o júri também, né? O júri é maravilhoso, né? Eu adoro o júri, eu sou uma grande entusiasta do júri. E também existem grandes profissionais atuando no júri, né? Excelentes defensores públicos e advogados constituídos e excelentes promotores também atuando no júri. É muito difícil entrar. Para a mulher, mais difícil ainda, né? Para a mulher advogar no crime é muito mais difícil do que para o homem, porque a mulher tem que o tempo todo se impor, tem que o tempo todo estabelecer ali os limites que terão que ser respeitados para que ela possa transitar nesse ambiente. É muito mais difícil para a mulher do que para o homem, mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante.
Bom, você está com a tua experiência, alguma outra experiência que a Estela tem, que agora, há pouco tempo, ela começou a trabalhar aqui no município de São Caetano, na Controladoria. Controladoria Geral do Me Município. conta um pouco dessa experiência tua aí, porque é legal a gente saber. Também você que está assistindo a gente aí, olha aí, experiências dentro da administração pública, pode acontecer contigo também, é uma área de atuação. É verdade, algo que eu nunca havia procurado e também nunca havia experimentado. Assumi, a convite do prefeito aqui de São Caetano, em janeiro desse ano, a Controladoria Geral do Município. É uma estrutura muito recente. Qual que é a atividade que você faz lá? A Controladoria Geral, ela é um órgão que deve ser criado em toda a gestão municipal, toda a gestão estadual, todo gestor público, ele deve ter um órgão de controle interno. Porque o controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas, mas o controle interno precisa ser exercido de modo preventivo e de modo a assistir à tomada de decisões do gestor municipal. Que tipo de controle que é esse externo? É o controle dos gastos, o controle dos contratos, o controle das licitações, o controle das compras, o controle de todas as atividades que possam vir a trazer dano e comprometer a integridade, comprometer a transparência, comprometer a participação social. É o compliance dentro da gestão municipal. Que cada vez mais a Controladoria Geral da União, a CGU, e os tribunais de contas têm pressionado os municípios a adotarem. Então, a Controladoria, ela envolve o controle interno, que é o órgão que justamente fiscaliza e previne problemas na gestão municipal quanto às licitações, contratos, despesas e tudo que envolve a movimentação orçamentária do município. Envolve corregedoria, envolve também a atuação disciplinar sobre os servidores públicos, e envolve ouvidoria, envolve participação social, que precisa ser cada vez mais estimulada e cada vez mais efetiva nas gestões públicas. Então, uma experiência nova, para mim está sendo um grande desafio, mas estou aprendendo muito, E como quer lidar com esse universo político? É difícil, estou aprendendo sobre isso também, porque existem os limites que a gente precisa compreender e respeitar, né? A política partidária é algo que nunca fez parte da minha vida. Quem sabe possa vir a fazer, Não sei, ainda é tudo muito cedo, muito incipiente, é muito difícil. Você recebe muita demanda de vereador, muito pedido? Felizmente não. Não, felizmente não. A secretaria que eu tenho ocupado é uma secretaria que não é muito assediada. Mas a gente sabe que o assédio, ele existe principalmente nas secretarias FIM, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Assistência Social, essas são secretarias muito assediadas. Mas a secretaria que eu tô tocando é uma secretaria meio. E não é uma secretaria muito simpática, vamos dizer assim, né? Imagino. Porque ela tem uma cara de fiscalização, tem uma cara de punição, então ela não é muito simpática, nem internamente, nem externamente, mas exerce um trabalho fundamental, um trabalho que previne problemas e que justamente vai garantir mais integridade, mais transparência e mais participação. Isso aí, pessoal, estamos chegando no final aqui da nossa entrevista. Voou, foi rapidinho. E Estela, queria que você deixasse aí agora, com toda a liberdade que você quiser, deixa aí o teu recado para quem é do direito, para quem quer ir para o direito, ou para quem quer ser delegado, que a gente está conversando com o universo jurídico, né? Pessoal do meio jurídico. Eu costumo dizer o seguinte, nós do direito somos pessoas apaixonadas por pessoas, né? Quem gosta do direito, ou quem se interessa pelo direito, é aquele que gosta do outro. É aquele que gosta de ajudar, gosta de servir e gosta de atender as pessoas. E o direito, na minha opinião, ele só funciona se nós nos apaixonarmos por ele todos os dias, né? Eu estou há 35 anos envolvida com direito, tenho 30 anos de formada e 5 anos de estudo. E o estudo não para, né? Um estudo que a gente realiza a vida toda, diariamente. Outro dia me perguntaram, mas você ainda estuda? Eu estudo todos os dias e a gente tem que estudar realmente todos os dias. Mas o que nos move tem que ser a paixão. A paixão por tudo aquilo que a gente conquista em todas as nossas atividades. E o direito, ele é extremamente abrangente, né? Ele nos abre um leque enorme de possibilidades. Então, eu só acredito que ele funcione se nós nos apaixonarmos por ele todos os dias. E eu tenho a felicidade
de conseguir continuar me apaixonando pelo direito e exercer todas as minhas atividades com essa paixão há 35 anos. Então, isso é aquilo que eu acredito, que nós temos a felicidade de atuar numa área que nos permite oferecer muito, fazer muito bem ao outro, prestar uma atividade que é extremamente relevante quando se fala que o direito é um curso que deve acabar ou que está em declínio. Eu entendo que ele é cada vez mais relevante à sociedade, que nós prestamos um serviço que é cada vez mais essencial à vida em sociedade, mas que ele só funciona se nós nos apaixonarmos por tudo aquilo que nós fazemos o tempo todo. Que recado, hein, pessoal? Que vitamina, hein? Você que estava aí pensando, assim, meio macambúzio, assim, andando de lado, a professora Estela deu aquela injeção de ânimo, né? Queria agradecer a presença de todos, agradecer a minha querida amiga Estela Bonjardim e dizer para vocês que eu também agradeço o carinho, a atenção de vocês. Surgiram temas para serem abordados, entrevistados. Deixa aí teu comentário, teu curtir, compartilhe esse vídeo que é da nossa comunidade. Tchau, pessoal, um abraço, até mais. Obrigada, um abraço.